Olá, bem-vindos ao À Conversa Com. A nossa entrevistada de hoje é Paula Rebelo, jornalista da RTP, jornalista desde 1997 na RTP, embora tenha passado pelo público antes de chegar à televisão pública, e tem uma particularidade: é especializada em saúde e também ciência, uma coisa cada vez mais rara nos médias nacionais. Sabemos que há cada vez mais jornalistas a saírem e jornalistas menos especializados, nomeadamente em áreas tão importantes como a saúde. A Paula tem ainda outra característica que a leva a ser entrevistada hoje por nós. Acaba de receber um prémio invulgar para a idade que tem, 47 anos. Ganha o prémio Carreira. Olá, Paula, bem-vinda. Obrigado pela entrevista. Começamos por aqui. A Paula tem recebido, enfim, também vários prémios, embora este de carreira seja mais invulgar. Eu vou só citar um ou dois prémios: o prémio de jornalismo da Liga Portuguesa contra o Cancro, venceu o prémio de jornalismo da GSK, um jornalismo também de excelência da Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, e ainda mais 2 prémios na área da dor. E o assunto da saúde, o tema saúde, interessou imediatamente? Agarrou logo essa área? Não, de todo. Aliás, acho que quando tirei o curso, se me dissessem que eu ia parar à saúde, para mim seria completamente inverosímil. A ideia de ver sangue, a ideia de estar a lidar com questões de saúde não era uma coisa que me era confortável. Eu comecei na sociedade, como todos nós, muitas vezes caloiros, de jornalismo, ainda a aprender o ambiente das redações como Foi sorte não ter ido para o desporto, não é? Desporto, por acaso, nunca me passou pela cabeça. E depois estive na política. Ainda tive 5 anos na política e confesso que não me atraiu tremendamente, e por acaso fui parar à saúde, graças a um saudoso administrador hospitalar, Salário Alegro, na altura administrador do que é hoje o Centro Hospitalar Universitário de Santo António, que, ao contrário do que era costume na altura, abria as portas do hospital. Não era do género, os jornalistas só vão ao hospital quando há mais notícias. Mais notícias. Isso. Um erro, uma negligência, qualquer coisa de negativo. Ele tinha uma perspectiva diferente, mas onde é que está a ligação entre esse início de fazer saúde e essa pessoa que abria as portas dessa maneira tão... Qual era a ligação dele? Havia alguma ligação ao jornalismo dele? Não havia. Ele simplesmente, eu acho que tive a sorte de ele gostar do modo como eu transmiti a comunicação em saúde. E depois gerou-se uma relação de confiança e já recebia telefonemas. Portanto, foi uma peça que deu origem, foi uma peça que fez, ele gostou, e a partir daí da maneira como foi comunicado, de forma correta, sentiu confiança, e depois isto é como a lei do marketing base, não é? Claro. Passa a palavra. Se ele confia, eu também confio. Sim. E, no fundo... É aquilo que se chama reputação. É verdade. E no fundo estamos aqui hoje. E essa passagem depois para a saúde, depois como é que aconteceu dentro da redação? Para as pessoas perceberem como é que funciona, foi falar com o editor, com a direção, dizer é uma área que me interessava? Tinha ideias, apresentava ideias de reportagem e tinha um interesse público. E, portanto, como isso começou a acontecer... Quem é que era o diretor na altura? Já não me lembro, mas seguramente estamos a falar à volta do... ainda estávamos na Fátima Torres, no José Cruz, no José Carlos Rodrigues. Só mais tarde é que veio o Carlos Daniel liderar ali a nossa redação também. E foi sempre um escalar, mas foi muito fluido. No fundo, foi uma coisa acabou por ser muito natural. Acabou por acontecer. E então, referiu as histórias que ia levando à direção. Que tipo de histórias é que interessa mais e que sente que têm mais mercado, no sentido em que geram mais interesse da parte, enfim, quer da redação, da direção, dos editores, mas também do público? Precisamente as histórias que antes não se falavam muito, que era transmitir noções de saúde pública e histórias de interesse humano. E eu lembro-me, há muitos anos, e isso também ajudou, o primeiro prémio que eu ganhei foi com uma reportagem, uma média reportagem, sobre a doença renal... Só tem 10 minutos. 8, 10 minutos. Sobre a doença renal aguda. Uhum. E era uma coisa que não se falava muito, e, no entanto, é um flagelo, não é? Estamos a falar de anos 2000, mais ou menos. Mais ou menos. Portanto, as coisas mudaram muito nesses últimos 23 anos. Isto é, viram uma série de assuntos, a dor, que eram muito mais tabu do que são hoje, não é? Muito mais. E outra coisa, que era a disponibilidade e a capacidade das pessoas que percebem desses assuntos conseguirem transmitir a informação de uma forma clara.
Isso. Não é? Que a comunidade, que nós jornalistas primeiro, porque nós primeiro é que temos que perceber, não é? E depois que as consigamos transmitir de forma simples e clara à comunidade, de modo a darmos trunfos, não é? Exatamente, isso mudou muito também, isto é, de facto, nessa altura foram bons anos para o jornalismo, havia jornalistas preparados e com vontade de aprender, havia também uma procura da parte das pessoas que não tinham acesso à informação, estavam habituados a uma informação ainda muito, muito cinzenta. E por falar nisso, do ponto de vista da informação, como jornalista, há uma grande diferença para conseguir informação entre o público e o privado, e no público consegue-se cada vez mais ter acesso à informação, ou ainda é tudo muito, muito fechado? Depende. Quando há crise já sabemos que é sempre mais difícil o acesso, não é? Quando há cenários de crise é mais difícil. E também, como sabemos, pela velocidade da informação e a necessidade das instituições consertarem a informação, a informação que chega das instituições às vezes não obedece à velocidade da nossa informação. Isto continua a ser... há uma pressão da parte dos jornalistas que querem isto para agora, para o imediato, e as instituições, os hospitais, o Ministério... Que também é legítimo, precisam de algum tempo para conciliar as suas informações e nos dar essas respostas. Às vezes estes tempos são muito desencontrados, não é? É essa a dificuldade, mas há mais informação, há mais factos, os hospitais têm um acervo de informação factual para dar hoje em dia aos jornalistas? Têm mais. Eu acho que a esse nível tudo já estava a evoluir, embora de uma forma lenta, mas a pandemia veio alterar completamente este paradigma. Ah, sim? Claro, porque houve necessidade de unir, de passar informação, e informação técnica, o que não é nada fácil, no sentido de um país inteiro, e neste caso até do mundo inteiro, e precisava de saber. E portanto era preciso contar de uma forma que as pessoas compreendessem, mas ao mesmo tempo sem conceitos complicados, não é? Sem perder rigor científico. Exatamente, e passar esse rigor científico é um desafio. Daí também a necessidade e uma dificuldade que nós tivemos no início de ter os melhores especialistas, e especialistas com respostas, porque na altura da pandemia, no início... Sim, havia mais dúvidas do que... Tínhamos mais dúvidas do que respostas. E especular era perigoso, não é? Exatamente. E especular na área da saúde é certamente um pecado capital. Mas é um risco constante, não é? É um risco constante. É um risco e uma tentação constante, mas eu acho que aí é em todas as áreas. Em todas as áreas, mas na saúde, quer dizer, mexe com a saúde das pessoas e, portanto, as consequências são muito complicadas. Claro que sim. Claro que sim. O facto de trabalhar numa empresa pública de televisão, num canal público, traz uma maior responsabilidade por isso, sente que há mais responsabilidade, mais olhos sobre si, no tipo de informação Sempre senti. Sempre senti. E ainda hoje, também na área da saúde, eu acho que incrementou um espírito de missão de serviço público. Até porque a saúde impõe necessariamente esse espírito de serviço público. Até porque é uma área transversal. Há pouco falavas, e bem, saúde... porque compele, não é? Porque interessa a todos, mas mexe com muita coisa, é uma área muito técnica, mexe com o ambiente, mexe com a economia, não é? Mexe com a administração interna, mexe com a segurança, mexe com tudo, com as finanças, não é? Portanto, e também por esse facto eu senti necessidade de aperfeiçoar os conhecimentos e a dada altura inscrevi-me no mestrado aqui na Faculdade de Medicina de Lisboa, onde acabei a pós-graduação. Confesso que não acabei por não defender a tese, mas que me deu uma preparação em todos estes níveis altamente valiosa. Então, enfim, uma coisa que se sente, enfim, não querendo parecer um velho do Restelo, é que há uma geração de jornalistas muito preparados e que investe, e ainda há jornalistas assim, ou há bastantes, não acho que sejam poucos, mas há também cada vez mais em preparação, isto é, cresceu muito o jornalismo do ponto de vista de número, há mais jornalistas do que jamais houve, sim, mas na verdade há muita gente impreparada e pouca gente especializada, não é? A parte da especialização, eu acho que nós estamos numa fase muito preocupante, porque efetivamente é quase um jornalismo fast food. Podemos correr o risco de estar a viver ou a incrementar esse tipo de jornalismo. E eu temo que com esta crise que nós vivemos nesta altura, não se invista, que as redações não invistam em motivar até os novos colaboradores a incitarem nesta especialização. E quem fala na saúde, fala na educação, que também é uma área muito importante, sim, e onde falta especialização. Sim, havia essa tradição, nos jornais sempre houve, e está a perder-se também, que a secção política tinha os especialistas, claro, nos partidos, cada um que fazia os PSD, o PS, que se mantém, etc. Não é? Que se mantém. Nas televisões também. E depois havia os especialistas em educação, geralmente mais do que um,
os especialistas em saúde, mais do que um, e depois na economia o que fazia empresas, o que fazia finanças públicas, o que fazia banca, o que dentro da banca fazia alguns bancos, e hoje em dia isso está a perder-se. Nas televisões, então, é terrível o cenário. A diferença ainda é maior, não é? É muito maior. Muito maior. Nas televisões, a tradição é de ter muito jornalistas especializados em política, economia, sim, e desporto. Sim, mas a economia é tudo aberto, porque na verdade há micro, há macro, há finanças públicas, há uma série, é uma área que também pode ser muito complexa e que se tem que... Altamente complexa, altamente complexa, mas todas as outras áreas, no fundo, acabam por cair naquele bolo gigante da sociedade, sim, da editoria da sociedade. Que tem tudo. Que tem tudo. Que são as maiores editorias das televisões e dos jornais. Mas aí acabas indiferenciado, não é? Como é que se consegue manter o seu espaço dentro de uma redação perante essa pressão das redações, às vezes, enfim, apesar de eu ter dito há pouco que nunca houve tantos jornalistas do ponto de vista de número, mas a verdade é que as redações estão a encolher, portanto, talvez nem seja tão factual. Atingiu um pico no final do ano de 2010 e depois tem vindo a perder, e há cada vez mais gente experiente, mas como é que se consegue manter esse espaço de afirmação em saúde e em ciência na RTP, tendo em conta que a atualidade devora as pessoas, não é? E ocupa o espaço todo. Eu agora já estou numa posição confortável porque já levo 20 anos de jornalismo em saúde. Portanto, em termos de fontes e em termos de confiança interna, tudo foi uma evolução natural e consolidada. Portanto, quando eu chego à beira do editor com uma proposta de uma história, há um debate... Já há uma certeza, uma confiança. Mas podemos ter um debate de 5, 10 segundos. Às vezes há histórias que exigem um bocadinho mais também para se perceber a sua amplitude e o seu interesse e onde vão encaixar, não é? E o timing em que vão encaixar. E é difícil ter esse espaço, por Às vezes exemplo... é porque concordes com todos os outros, com todos os outros assuntos, não é? E a atualidade nestas coisas... Quando há o aumento dos médicos, 30%, provavelmente abre o telejornal. Mas é difícil ter espaço no alinhamento. Enfim, eu percebo que no caso da RTP3, que tem noticiários constantemente, pode entrar no alinhamento com alguma facilidade. Mas para o TJ, sim, um jornal da tarde ou um telejornal, ou um jornal da tarde, é mais difícil. É mais difícil porque estás sempre em concorrência com a atualidade, não é? E a atualidade, olha, por exemplo, ainda vimos agora esta semana com esta incursão dos mercenários russos, quer dizer, de repente tens meia hora de jornal ocupada. E percebe-se, não é? Pelo impacto. Com um acontecimento qualquer. Com um acontecimento. Agora vêm as Jornadas Mundiais da Juventude. Vão ocupar, como é óbvio, vão ocupar grande parte do tempo mediático. E desaloja as outras peças, claro. Os noticiários, os telejornais, enfim, embora a marca telejornal pertença à RTP, televisivos portugueses são muito longos comparado com o que acontece nos outros países todos. Espanha, Itália, os canais públicos, os noticiários são muito mais curtos, 30, 35 minutos, 40 minutos, Reino Unido, etc. Nós temos aqui noticiários de 1 hora e um quarto. Às vezes há televisões privadas que fazem de 1 hora e meia. Porquê é que isso acontece? Eu acho que tem a ver com os latinos, para ser um bocadinho honesta, não é? Nós falamos muito... E eu às vezes até acho que é pouco, porque eu tenho pouco tempo para explicar coisas importantes e na nossa área da saúde, que interessa, é tão transversal como já disse, e é tão importante. Eu às vezes, o chamado soundbite, não é? Aquela pequena frase, às vezes não é suficiente e pode ser até perversa, para conseguir explicar às pessoas o que é verdadeiramente importante. Até um número, pegando na economia, um número em saúde, se não for bem explicado, pode ter um efeito perverso. Claro. E às vezes estamos reféns disso. Não é? De qualquer maneira, as peças também, por outro lado, as peças em Portugal são um pouco mais longas do que noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos, tem peças de 1 minuto, 1 minuto e meio. Certo. Nós aqui temos peças, às vezes, de 3 minutos e 3 minutos e meio, que, apesar de haver uma pressão interna para que sejam de 1 minuto ou 1 minuto e meio. Mas é muito difícil condensar, não é? É muito difícil. Mas também, às vezes, temos que nos valer, lá está, o fator humano. E às vezes há peças que têm 3 minutos, mas que parece que têm 1. Sim, às vezes o segredo são bem feitas. E a arte do jornalismo também é essa, não é? Porque são bem isso feitas. É maravilhoso, não é? A pressão do dia-a-dia sobre a informação é tremenda em todas as áreas. E os assuntos urgentes, há uma expressão americana que se diz andar atrás das ambulâncias, que o jornalismo anda sempre atrás das ambulâncias, ou seja, anda sempre atrás do que é da emergência. Como é que se consegue, no meio disso tudo, fazer peças que exigem um tempo de preparação
maior, uma peça sobre ciência, uma peça sobre uma doença que impacta em milhares de pessoas. Como é que se consegue fazer isso? É difícil ou é cada vez mais complicado? Não, não é fácil, não é? Até porque lá está, estamos a gerir recursos escassos e em competição com outros assuntos igualmente importantes. Não é fácil, vai-se fazendo. Às vezes com alguma ansiedade. Com muita frustração pelo meio? Eu não te chamava tanto. Há alguma, claro que há, mas no meu caso eu acho que sou um bocado irrequieta, então fico assim um bocadinho ansiosa e quero despachar e se calhar faço muito em pouco tempo. Que peças é que gostavas de fazer? Que peça é que assim, se dessem tempo, qual era aquela reportagem que gostavas de fazer agora, continuar a fazer? Que quero continuar a fazer. Eu quero mostrar os exemplos positivos que existem, e são vários, numa fase que vivemos nesta altura que eu considero crítica, que é uma fase de transição, em 43 anos de Serviço Nacional de Saúde, em que nos foram geradas grandes expectativas desde o final do ano passado, e eu queria... De reforma do SNS. Reforma do SNS, precisamente, não é? Esta ação da direção executiva, este papel da direção executiva, e eu estou muito atenta, estou muito interventiva a este nível, e estou muito expectante e quero fazer coisas e quero mostrar, porque o nosso Serviço Nacional de Saúde está demasiado rígido, está demasiado ortodoxo. As novas gerações não querem as mesmas coisas do que as gerações que o estão a ensinar. E o sistema não está preparado para se adaptar. Uma das coisas que, enfim, trabalhando também muitas vezes em áreas da saúde, que se percebe é que, por exemplo, os médicos, nomeadamente os médicos, se há uns anos estavam mais dispostos a passar mais tempo de horas de banco e a trabalhar, hoje não têm essa disponibilidade. Depois da pandemia houve aqui uma mudança, primeiro pelo sacrifício que enfrentaram e também porque perceberam que é bom ter uma vida, querem ter uma vida pessoal, privada, com alguma... Só que agora a mudança já é desde os jovens médicos, não é? Não é, eu vou fazer 10 anos, 20 anos e depois acalmo, não. E eles já querem isto desde o início. E isto é muito difícil para um serviço que também está espartilhado. Espartilhado com poucas pessoas. Com poucas pessoas e espartilhado com poucos meios também. E a precisar urgentemente de reforma e se adaptar a mudanças também sociais para a qual não está preparado. Nós temos um envelhecimento incrível da população, portanto, maior exigência, maior afluência. Há mais procura. Mais procura. Pela idade, pelo envelhecimento da população e também porque as por pessoas mais doença. Porque as pessoas também estão mais preocupadas com a própria saúde, não é? Também. E aí seria bom se isso se refletisse também na parte da promoção da saúde, mas aí também é outro caminho que temos que acelerar e ainda não estamos a acelerar devidamente. Em que sentido é que... As estratégias comunicacionais, por exemplo, não é? Não são apelativas de modo a chegar a uma promoção de saúde tão eficaz em alguns setores tão fundamentais. Aí entrava a educação, não é? Sim. Já temos coisas positivas na educação nas escolas, mas eu acho que poderíamos fazer muito mais e estamos a perder oportunidades. É comunicar saúde no sentido em que o Estado desempenhar essa função, no estilo de vida saudável, dos cuidados que é preciso ter. Por exemplo, olha como fizemos com a reciclagem, com os miúdos, teve impacto. Que teve um impacto. Imenso impacto. Exatamente. Eu acho que é dos exemplos... Se não tivesse, se reciclarmos em casa, somos condenados à prisão perpétua. E isso foram os miúdos que nos ensinaram, não é? Eu acho que aqui é o mesmo princípio. E acho que estão a perder oportunidades importantes desde pequeninos até às próprias universidades, de uma forma lata, e isso tenho pena. E acho que aí é uma coisa que eu gostava também de tentar impulsionar em termos comunicacionais, e que também em termos informativos exijo mais, estou mais exigente. Isso, exige mais, exige o tal mais tempo. Achas que se dá tempo suficiente, por exemplo, ao lado científico da saúde, às descobertas de novas moléculas, aos novos medicamentos? É que só se ouve falar muito de vez em quando. Há revistas especializadas que o fazem, as internacionais certamente, os médicos publicam, os investigadores publicam, há o peer review, a revisão entre os pares que também ajuda, mas do ponto de vista da comunicação em Portugal, nomeadamente, não se vê, há alguns estudos, mas alguma... Nós estamos atrasados nisso, mas há uma maior valorização também em termos mediáticos deste trabalho
Então, principalmente quando tem cunho também português, como é óbvio, mas também as grandes descobertas, isso há. Não é fácil comunicar ciência, se já não é fácil comunicar saúde em todas as suas vertentes, não é fácil comunicar ciência. Mais uma vez exige que quem é especialista saiba comunicar. E nem sempre é fácil. Mas também aqui a pandemia nos deu uma ajuda preciosa. Nem tudo, não é? Tivemos que pagar faturas elevadíssimas e ainda pagamos com a pandemia, mas a este nível também nos deu coisas positivas. E eu acredito piamente que uma sociedade onde a ciência é partilhada, é mais divulgada, é uma sociedade cada vez mais democrática. E mais saudável. E mais saudável, precisamente. Sim. Eu acho que é um dos pilares da democracia, por exemplo. E no teu dia-a-dia, esse tipo de assunto, entras em contacto muito com esse tipo de assunto que tem esse lado científico forte? Tens uma visão panorâmica do que está a acontecer? Tenho essa sorte porque também esta parte da investigação está cada vez mais elástica, precisa de mais apoios, obviamente, porque vai muito da carolice também de quem a faz e isso aguenta durante algum tempo, não aguenta muito, e daí às vezes perdemos grandes cérebros. Continuamos a perder grandes cérebros a esse nível. Pessoas que vão viver são muito boas, para não é? sim. Mas se calhar aqui não têm as mesmas condições para já fazer. Já temos uma outra empresa que Sim, em nível temos várias, em termos de exportações em saúde, nós temos números e crescimentos incríveis, não é? Mas em termos da investigação base, por exemplo, é preciso muito mais apoio e não faltam jovens médicos, jovens enfermeiros, profissionais de saúde que a queiram fazer e interligação com outras áreas. Olha, vimos agora na pandemia, por exemplo, com as matemáticas, nunca imaginávamos, não é? Percebemos o que é que as médias e a economia e saúde, e a economia e saúde, e as devidas escalas, e isto é interessante. Essa é uma área interessante até por um facto, enfim, quando me tornei jornalista há muitos anos, na redação tínhamos pessoas com diferentes formações. A maioria nem sequer era de jornalismo, porque as faculdades de jornalismo são fruto dos anos 90. Sim, tinhas de Direito, de não Direito, é? De Sociologia, de Filosofia. De Geografia, e até de Economia. Hoje em dia, grande parte dos jornalistas são todos de comunicação social. Isso tem alguma consequência? Bem, acaba por ser bom porque as faculdades mudaram muito e já têm um ponto de vista muito prático, inclusivamente na própria multimédia, não é? Porque o jornalismo faz-se de várias camadas, não é? Eu posso ser o rosto, eu seguro o microfone, mas eu não faço a notícia sozinha, não é? A minha carreira não se fez sozinha. Eu tive grandes mestres, não só dos especialistas, que são as fontes, mas mestres internos, não é? De repórteres de imagens, de colegas jornalistas, de editores. Foi com eles, não é? Que é daí que vem também o nosso saber e a nossa evolução. Portanto, eu conto, e nas nossas redações eu ainda noto que isso existe. Preocupa-me às vezes... uma passagem de conhecimento... às vezes preocupa-me, como referias há bocadinho dentro da crise que passamos agora um bocadinho nas redações, preocupa-me este gap. De repente mandas os séniores e ficas com a mão de obra assim mais barata e perdes a memória As pessoas aos 50 anos, numa redação hoje já são consideradas velhas. Pronto, ainda bem que me faltam 3 anos para o velho, não é? Mas não é verdade. São os séniores, esta passagem da memória com o sangue novo, esta junção é fundamental. Nos anos 90 um sénior tinha de facto 65, 70 anos na Sim, redação. Mas a nossa esperança média de vida também a nível global aumentou muito mais. Assim aumentasse a nossa qualidade de vida. Estávamos a falar há pouco do facto de haver poucos jornalistas especializados em saúde e agora fizeste uma referência da crise do jornalismo, enfim, que se fala já há muito tempo, claro. Desde a crise financeira que nós sofremos em 2008, 2009, 2010, a partir daí o jornalismo não recuperou. E agora aí na saúde em concreto está a dar-se um facto, enfim, chamado interessante é ser benigno, um facto muito complicado, que é jornalistas muito experientes na área da saúde que estão a sair das redações. No último ano foram 3 ou 4, num país pequeno, onde se calhar de especialistas da saúde há 10. E pesos pesados. Pesos pesados. Pesos pesados. Pessoas que sabiam efetivamente da área, com créditos firmados, lá está, com uma rede de contactos, de confiança e já
muito participativa, e isso é uma perda para todos nós, para o país inteiro, em termos sociais também. Porquê que pensas que acontece? Por um lado, há certamente a questão da remuneração, eventualmente. Certo. Aquilo que eu senti a certa altura foi, como pessoa ao fim de 20 anos de profissão, 25 anos de profissão, quer mais, no sentido de ter mais profundidade. De não fazer exatamente o que fazia, não fazer só a atualidade do momento, ou de fazer outras coisas. E que há dificuldade nisso. Porque quem saiu está na área da saúde. Sim, vai comunicar a saúde. Mas no outro lado, Sim. não é? No outro lado. Isso até, se formos positivos, eu espero ver eu sou um bocadinho positiva, até pode ser que nos ajude a melhorar o que é bom para todos nós a nível do Serviço Nacional de Saúde. Ajudará os jornalistas também, essas pessoas. Também, claro. Grau de exigência. A quebrar estes elos ainda de algumas barreiras, de algumas areias na engrenagem, de acelerar a tal informação para não passarem versões unilaterais ou incorretas que vivemos em tempos difíceis. A pessoa que foi a jornalista tem essa, sendo bem formada, tem essa noção do contraditório, como é óbvio, da importância de ter as diferentes versões e as perspectivas, não é? E isso é importantíssimo, não é? De passar só apenas uma versão dos acontecimentos numa área que também tem tantos interesses, não é? Que envolve tanta gente, é complicado. Portanto, a nossa missão não fica facilitada. Mas a minha esperança é que dentro destas saídas e para os lugares que estas pessoas, que já nos fazem muita falta, que já fazem mesmo. É de facto preciso formá-las e não é fácil. E é fácil despertar este interesse nos novos jornalistas da especialização e nos editores da importância da mesma, porque às vezes é preciso tempo para esta especialização, não é? Portanto, isto é dos dois lados, é dos novos em ganharem esse interesse e também de quem nos fia, de quem nos orienta, de acalentar, não é? De incentivar. Como eu tive essa sorte, a mim não me puseram obstáculos. E, no entanto, eu fazia falta à redação quando eu estava a fazê-lo, não é? Se calhar tem uma dificuldade extra, não é? Porque fazem mais falta, porque parece que se tem que ir a todo lado. E há mais programas de informação, tens mais respostas para dar. E as redações não aumentaram, não é? É a mesma coisa que se passa nas unidades de saúde. Tens mais responsabilidade, mais exigência. Até tens mais produção, mas tens muito mais procura. E isto às vezes... E a escala aumentou e a verdade é que a base não aumentou. De qualquer forma, enfim, recebes o Prémio Carreira, já o disse no início, é um prémio surpreendente para quem tem apenas 47 anos, mas também tens vários prémios, várias reportagens. Mas é uma honra incrível. E eu acho que as pessoas não trabalham, muito honestamente, para os prémios. Não trabalham, mas são bem-vindos. Mas incentivam imenso. Também mostra aqui, por parte das diferentes empresas e entidades que os fomentam, uma noção de responsabilidade social que eu até acho admirável. Estamos a falar da saúde, mas isto acontece em outras áreas, há prémios de jornalismo em outras áreas e acabam por ser altamente motivadores. Mas a saúde tem vários prémios e tem esse cuidado para estabelecer relações com pessoas e incentivar os... Precisamente por toda a importância de tudo o que tivemos a falar. Eu falei aqui da Liga Portuguesa contra o Cancro, que deu um prémio sobre a reportagem das outras feridas da Covid-19. Também recebeste um prémio da reportagem Sarampo à Espreita, do prémio da GSK. Essa parte foi particularmente importante, porque tinha a ver com a importância da vacinação. E isto até foi antes da pandemia. Isto teve a ver com o surto, com o mega surto de sarampo no Hospital de Santo António e toda a estratégia de como se conseguiu conter o surto apenas no hospital, sem um único caso ter passado para a comunidade e que se tornou um case study internacional e que valorizou imenso a vacinação. É uma bela história. E foi uma bela história. Como a outra que fizeste para a grande reportagem sobre o suicídio assistido que fizeste em 2020. Que você estás-me a tocar num ponto fraco. Então porquê? Porque eu acho que essa é uma história de uma vida, não é? É uma história de uma carreira. Eu acho que é das histórias mais importantes que eu fiz na minha vida. Eu tive o privilégio de ter alguém que vivia há 50 anos num sofrimento incrível e completamente dependente de tudo e para tudo, a deixar-me dar-lhe voz. Nós falamos muito destas pessoas, mas raramente estas pessoas têm voz. E eu consegui, ainda por cima, era uma pessoa com uma cultura, um sentido de humor, uma lucidez fora de vulgar. Que idade é que ela tinha? O Luís, na altura, já estava com 60 não é? E teve que ir à Suíça
E foi uma vida muito difícil devido à poliomielite, não é? Que lhe cortou, mas superou as dificuldades todas, não é? Formou-se em matemática na Universidade do Porto, já de cadeira de rodas, altamente limitado, mas efetivamente depois a doença tem a sua evolução. Foi muito complicado fazer do ponto de vista pessoal, emocional, a reportagem? Foi. É alguém que tu sabes que quer morrer, é alguém que queria ter esse direito aqui, mas que teve que percorrer 2000 quilómetros e pagar para o fazer. Esperou pela morte da mãe, que lhe dedicou toda a sua vida para o fazer, porque ele queria o fazer antes, mas sabia que iria ferir a mãe. Mas é uma história impressionante, e acompanhar este homem até ao último segundo, de mão dada com ele. Muito marcante. Não por acaso fiz aqui a referência a essa história, porque de facto foi uma belíssima reportagem num assunto muito difícil de ser tratado. Difícil e sensível, até porque muito difícil de ser ninguém estava ali a tentar com aquela história dizer que é assim que tem que ser. Sim, não estavas a vender nenhuma escolha, estavas a fazer mas o risco é grande, não é? Sim. Portanto, temos que ter muito cuidado, é o que nós chamamos em jornalismo fazer com pinças. Fazer com pinças. Fazer de uma forma... Exatamente, cuidadosa. Muito cuidadosa, não é? Porque ninguém queria passar. Agora, era uma história que era valiosa, valia a pena ser contada. Isso mesmo. E os prémios, o que fazem este envolvimento, neste caso da Apifarma, que está na 7ª edição, que está na 7ª edição destes prémios, isso é um contributo que dá, é valorizado pelos jornalistas? Claro que é. Apesar de ser surpreendente. Claro que é surpreendente o de carreira, porque eu até tinha concorrido à categoria televisão com uma outra história, uma só saúde, também no âmbito da pandemia, a importância que nós temos que ter, está tudo interligado, o ambiente, o meio animal e o meio humano, e a saúde humana. E quando recebi o telefonema, juro-te que achei que tinham trocado as categorias. Acertaram, e eu dou-te os meus parabéns, agradeço-te aqui. Mas eu é que agradeço. Esta conversa foi uma honra incrível e muito obrigado. E obrigado pelas reportagens, espero que continues longos anos e que vais passando então essa informação também. Amanhã já há outra. Já há outra, ok. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado. Falámos sobre o jornalismo, as dificuldades que tem, mas também as vantagens e o contributo que neste caso a Apifarma dá para incentivar o bom trabalho em jornalismo. Eu despeço-me então até à próxima entrevista, que prometo voltará a ser interessante. Obrigado.